matemática de Deus. Vocês vão ver agora, depois desse belíssimo lago construído num ciclo aqui de 3 anos e meio em São José, Florianópolis, Santa Catarina, uma nave-mãe que vai deixar saudade, o meu pé de mirtilo, olha aqui, que morreu. Comemos alguns frutos dele, mas faltou sol, ficou num terreno úmido. Já a jabuticabeira aqui do lado, que gosta de terreno úmido, gostou muito, está feliz da vida. Do lado da jabuticabeira está aqui o mirtilo. 3 tocos, delta tocos. Se eu não tirar isso daqui, ocupa espaço, e eu só não tirei porque vamos nos mudar. Poderia estar outra árvore frutífera ou uma planta ornamental aqui, que se adapta ao local, como essa linda plantinha. E aqui vemos muitos ditos autoproclamados professores que nunca foram, que nem alunos e salas de aula têm, e nem discernimento e capacidade para ensinar tem. Olha aqui, você vê o mirtilo morto. Eu deixo ele aqui ocupando espaço ou eu tiro, na metáfora professor agricultor? O que isso tem a ver é que no X, 3 fenômenos estão acontecendo, por isso, desde os 14 anos. 21 de maio de 2026, encontro de Belém para cá, nós vamos demorar mais ou menos aí uns 7 meses para fazer a limpeza da ira. O fogo do ourives, o anjo do concerto, leu lá em Malaquias 3. Para aquele Jesus, o Cristo que quebra as mesas, o vaso. O vaso precisa ser quebrado e refeito. Primeiro fenômeno. Transformaram o professor Áquila por muitos anos, ao invés de ser um professor, que é um transmissor de mensagem, em alguém que passa a ser receptor de mensagem. Então a pessoa vem lá de longe falar comigo. E ela vem, eu dou atenção, sempre foi assim, por 14 anos. Eu provei para as pessoas lá em Belém isso. Ela vem, ela fala, e eu fico assim, com todo carinho, escutando a história, empatia, às vezes abraçado com a pessoa, às vezes próximo, depende. Quando eu vou falar para dar a orientação, o ensino, o aconselhamento, ela fala junto comigo, dá uma desculpa e se afasta de mim e diz que tem que fazer alguma coisa. Eu passei por isso, Deus é testemunho, e vocês vão ver no filme da minha vida depois da nossa morte. Puxa lá o filme da minha vida depois da morte e assiste. Passei por isso milhares de vezes. E eu sempre me perguntei por quê, mas aguentava, suportava. Até que o amadurecimento chegou e a sabedoria de Deus, a minha evolução. E eu disse, está errado. Eu não estou sendo professor para essas pessoas. E é por isso que elas caem, é por isso que elas disforizam. Porque eu tenho que falar a real para elas. Nós fizemos um pacto, um contrato ali no shopping, em Belém, onde, além de quebrar o vaso, agora prometemos que nós vamos todos ser realistas. Nós prometemos que nós vamos ser realistas. Então aqui vem o primeiro fenômeno, transformar o transmissor em receptor. Segundo fenômeno que está acontecendo, as pessoas me crivam para ver se eu passo no crivo delas, para ver se eu sou verdadeiro, sincero, para ver se eu não estou mudando, será que eu não estou seguindo um homem que mudou, que se perdeu? Quando na verdade eu é que tenho que crivá-las, eu sou o professor, ou não. Então há poucos minutos eu recebi um comentário no YouTube de um aluno meu de São Paulo, Paraná, ali, há muitos anos, na divisa ali. E ele escreveu para mim dizendo, por que o senhor deu a Bíblia só para candidato de direita e não deu para o Lula? Olha só como me estranha essas coisas. Por isso que eu digo, as escolas elas andam longe. Se elas andassem próximas. E aí vem o terceiro fenômeno.
Primeiro, vamos recapitular? Transformaram o professor de transmissor em receptor. Psiquiatra, psicólogo dos outros, receptor. Às vezes até de despejo de resíduos, igual a Vila da Barca. Segundo, transformaram eu em crivado, ao invés de ser crivador. E terceiro, se esqueceram que o professor é aquele que passa e faz o corte de árvores que não são frutíferas. Ele é que faz esse trabalho. Entre tantas metáforas que Jesus deu aos professores, uma delas, quando falou a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, é a de pastor. Por isso que surgiu o título de pastor. Mas também é de agricultor em algumas parábolas. Esse agricultor, esse dono da lavoura, é Deus, da maior lavoura. Mas as pequenas lavouras foram confiadas a professores. E esses homens que têm dons para ensinar, vão ensinar as pessoas e as pessoas estão ali sem produzir há muito tempo. Então, ontem alguém escreveu no chat, professor, não fique chateado. Quando um professor fica chateado, ele não fica chateado por ele. Ele é formado, ele chegou no entendimento, ele fez a vida dele. Se aqueles alunos não querem ouvir, outros vão ouvir. Se aquela escola não dá para trabalhar, outra escola vai dar para trabalhar. Ele sempre será mestre. O problema é a chateação desses humanos que estão de frente a ele e que ainda são evoluídos, deles evoluírem, receberem e crescerem. Então a chateação nunca diz respeito à pessoa, mas aqueles que não ouvem. O problema está nas pessoas que não recebem a mensagem. Então veja, eu mostrei para vocês o mirtilo. O que vocês viram no mirtilo? Vem cá comigo. O mirtilo, se eu deixá-lo ali, ele só vai ocupar espaço. Então, se você está quase caindo, deixe eu lhe ajudar a terminar de cair. Se você está fraquinho, eu quero lhe dar a mão. Mas se você tem ego, arrogância, copo cheio, vaso velho, termine de falecer. Que é isso, professor? É isso que o ex está precisando. Quebra a minha vida e faça de novo. Por quê? Porque a sabedoria diz o seguinte: eu não posso enfrentar inimigos grandes e reais. Note bem que eu disse reais. Lá fora, no externo, se eu tiver inimigos internos. E inimigos que não são reais. O Trump tenta enfrentar o Irã, mas primeiro ele tinha que limpar, como disse lá em 2016, drenar o pântano. Ele tinha que consertar, corrigir os inimigos internos. Se o professor Akel, com sabedoria que diz ter, não enfrentar os inimigos internos e não tirar aqueles que de dentro não produzem, e se produzem, fazem de si mesmos, de sua própria interpretação, não fazem pelo todo, pelo coletivo, pela ordem, não seguem no mesmo caminho, e se seguem no mesmo caminho, não seguem na mesma velocidade. E sobre isso, um dia eu vou mostrar para vocês exatamente uma metáfora aqui do que significa não seguir na mesma velocidade, dentro da série, inclusive, Matemática de Deus. Mas eu disse que são 3 fenômenos. O primeiro, transformam o professor de transmissor em receptor. O segundo, ao invés de serem crivados, agora eles é que testam o professor. Que é o que está acontecendo hoje nas salas de aula. Abaixo-assinado contra professor, violência. Estamos num tempo de liberdade. A série Engenharia do Pecado. Foi dado poder para as pessoas e elas estão se revelando. E por fim, qual você acha que é o terceiro aspecto? Antes de revelar o terceiro, deixa eu mostrar para vocês a visão aqui de cima da nave-mãe. Dá um giro rápido aqui, ó. Dá um giro ali. E aqui
mostrar para vocês o que eu construí, que eu nunca tinha mostrado, e como a nave-mãe está prestes a mudar de endereço. Olha só, a pirâmide que eu fiz. A pirâmide que eu fiz, as trepadeiras subiram. Olha o que eu plantei em cima dos vidros. Isso aqui é vidro, gente. Aqui, ó. Vejam só o que eu produzi. Isso aqui gerou refrescor, era muito quente. Isso tudo ideia minha. Ali você está vendo as minhas jardineiras de acrílico em formato de pirâmide cortada. Várias lá em cima. Eu ia colocar trepadeiras nesse fio que vocês acho que não estão conseguindo ver onde era o OVNI antes. Mas não vou colocar mais, porque a gente já está de mudança. Ali foi colocado, não dá para ver, mas tem grama sintética do lado da frente da escola. Aqui não. Se eu fosse ficar aqui, colocaria as minhas jardineiras. A minha outra pirâmide. Olha só. Aqui eu coloquei aquela plantinha que se chama barba de velha, casinha de passarinho. A pirâmide azul que eu ganhei lá no encontro de São Paulo. Plantei aqui uma roseira. E agora eu vou revelar para vocês essa escada aqui que o Atemar fez para mim. Essa pirâmide, as duas acendem à noite. E aqui está o meu quarto. Para quem não sabe, olha o que eu fiz aqui na parede do meu quarto. A parede do meu quarto é de vidro com ferro, grama sintética, e eu colei todas essas coisas no vidro aqui, ó. Esses musgos. Ficou lindíssimo, né? E aqui meu quarto de 26 metros, criado com muita criatividade, economia, inteligência e amor. E aqui a escada, ali a parede do meu quarto dá acesso para a nave-mãe. Essa parte toda aqui em cima foi criada por mim, por nós aqui. Agora vocês estão prontos para o terceiro ponto? E o terceiro é o mais grave fenômeno que está acontecendo, mas que nós vamos quebrar esse vaso velho. Se você está fraquinho, eu te dou a mão, você se levanta, ou então caia de uma vez. Se o teu vaso está velho, quebre e faça um vaso novo, eu mesmo quebro. Ou vamos quebrar junto isso aí. Se você está com um copo cheio, esvazie, ou simplesmente vá. Siga os seus conspiradores, siga as outras vozes do mundo, misticismo, tolice, agnosticismo. Essa tua desconfiança, esse teu afastamento. Agora há pouco também, um rapaz que é aqui de Tubarão. Um senhor que já inclusive, é um senhor, que já passou por cirurgia cardíaca, me lembro dele há muitos anos. Não tem escola de Jesus, nunca veio na nave-mãe. Olha quantos anos que eu estou aqui. Ele mora a nem 1h30 daqui. Nunca fez um mutirão com a gente, nunca fez um mutirão em Tubarão. Só assiste. Assiste igual aquele mirtilo lá embaixo. Árvore seca. Só assiste o programa. Assistir para nós. E aqui vem o terceiro ponto. E veio criticar, dizendo que os cortes são muito curtinhos, que não dá entendimento, que tinha que melhorar esses cortes, que como é que ele vai passar para as pessoas, como é que ele vai recomendar esses cortes. E aqui vem o terceiro ponto. Primeiro, transformaram o transmissor em receptor. Segundo, o crivador em crivado. Agora eu é que sou crivado por vocês? De maneira nenhuma, como dizia Paulo. E o terceiro, transformaram a sala de aula, professor e aluno, em empresa, empresário, youtuber, canal, espetáculo, show e clientes. Me tratam como se fossem clientes. Esse vídeo está muito curto, esse vídeo está muito rápido, esse vídeo está muito lento. Tem que melhorar essa imagem, tem que melhorar esse microfone, tem que melhorar essa qualidade. Como se fossem clientes. E só falta ir no Reclame Aqui. A que ponto nós chegamos do Lúcifer, do fenômeno ego, quando Israel só reclamava? A ordem de Deus para Moisés era só vai, só marche. Não é só vem, só vai. E eles murmurando.
para a esquerda, para a direita, para a esquerda, murmurando. As mesmas coisas estão acontecendo hoje, senhores, senhoras, jovens que me ouvem, crianças, todos do X, de todas as idades. Se não nos colocarmos em saco de cinza no chão de joelho e não quebrarmos o nosso vaso num jejum de 3 dias, 3 meses, o que será de nós? Nunca faremos grandes coisas. Como eu vou enfrentar os inimigos reais lá fora se eu não tiver unidade aqui dentro? Então a sapiência suprema diz ao professor Akel, una, nem que sejam poucos, nem que no final só Gideões, só valentes de Davi, só esses. Para aqueles que sempre diziam que eu queria espectadores, fama. Tem gente que acha realmente que eu preciso de inscritos, que eu preciso de, sabe? Confundiram o X com um canal do YouTube, embora seja um canal, mas é o meio pelo qual. E sabe qual é o revelar final? Esse revelar final vai doer. Alguns ousaram dizer, o professor está descansando? Não, estou trabalhando 3 vezes mais com vídeo gravado, que dá muito mais trabalho. Para ser objetivo, porque o programa é para os descrentes, não para os ex. Para vocês deveria ser o físico, o ex-físico, presencial, trabalhar, produzir. O professor agora trabalha com IA, ele nem está fazendo mais, né? Ele só diz assim, IA, faça tudo para mim, faça o Lux Me Alex, e ele faz. Ela está fazendo tudo sozinho. Errado. A IA, na verdade, só faz se eu der comando, se eu fizer o texto, se eu fizer o script, se eu supervisionar, se eu editar, se eu postar, se eu colocar. Ela só me ajuda, como qualquer aspirador de pó, que é o antigo robô da sua casa, como uma máquina de lavar roupa, que ajuda você, mas você tem que fazer tudo do mesmo jeito. Imagina eu chegar para uma dona de casa e dizer assim, agora a senhora não faz mais nada em casa, que a senhora tem uma máquina de lavar. Né? A IA veio para corroborar e ela é dual, ela é neutra. Você pode usar ela para o bem ou para o mal. Ela está ali, esperando o comando. Como no Apocalipse, animais apareciam, tudo aparecia, seres mais velhos, mais novos, e tudo era Deus. Deus sabe usar a IA. O Apocalipse prova que Deus sabe usar muito bem a IA. A Anthropic, o Cloud, o ChatGPT. E nós sabemos. O professor Ack está começando a ensinar vocês como usar a IA para o bem. Mas sou eu ali, liderando ela e usando ela ao nosso favor. Por quê? Porque se vocês não clamarem, a IA clamará. As pedras estão clamando. Se as pessoas não ajudam, quem sabe robôs sintéticos amanhã vão me ajudar na reta final da GT. Se você me abandonar e desforizar, a IA vai estar comigo. E eu vou estar usando ela para o bem. Professor, eu nunca te abandonarei. Cuidado. Muitos disseram isso. A questão é, o revelar final nem é esse. O revelar é agora. Bem comigo. O revelar final, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha o que eu encontrei no lixo lá em São Francisco e pintei. Passei um spray dourado. Eu já tenho 3 desses, agora mais esse. Olha que lindo. Tava no lixo. Isso sim, de ferro. Isso não é um lixo. O revelar final é que as pessoas dizem, professor, por que você está ao vivo agora se é sexta-feira? Ai, não é mais como antes, não tem energia de antes. Eu queria live, a live. Você sabe o que significa live? Ou alive, apenas colocando o prefixo a. Ao vivo, em português, tem o mesmo significado. Etimologicamente, dessa vez, o mesmo significado. Vivo, vida. Significa que o professor estar ao vivo, ele está vivo, está ativo. Ele é um ativista, ele trabalha, produz o tempo todo, todos os dias de 733 semanas. A grande pergunta é, você está ao vivo? E eu nem estou me referindo a se você faz vídeos conclamando as pessoas da tua cidade para trabalhar e se juntar no mutirão. Eu nem estou me referindo ao StreamYard, se você entrava e valorizava, que a maioria não. Eu estou me referindo a se você está ao vivo no X. Todos que criticam alguma coisa não têm escola. Não começaram uma escola.
nunca seguiram os padrões do simpósio, que é começar as páginas Escola de Jesus em, Mutirão X em. Todos que estão criticando e reclamando, em vez de só ir e marchar, são aqueles que nunca fizeram o mutirão. Não fazem mutirão. E se fazem, vão lá para relações públicas, para turistar. Vocês que querem o professor Raquel ao vivo, a pergunta é, vocês estão ao vivo? Vocês estão vivos? Vocês querem tudo ao vivo, pronto, entregue, de mão beijada, servido à mesa, comida na boca. Mas esse tempo acabou. Professor, muitos vão sair, já estão saindo, e que maravilha. Porque se vocês não entenderam, esta é a convicção que eu tenho do meu chamamento. Tão claro como a água, tão gostoso como esse ar que está aqui, ó, essa brisa que eu sinto aqui da minha nuca enquanto eu falo com vocês. Eu tenho uma clareza da minha chamada, da minha missão. Então, está na hora de você se colocar como receptor, como crivado, como aluno. Você não é cliente. Você não foi chamado para assistir um programa, um espetáculo, um show. O professor não é um palhaço, não é um pastor, não é um padre, não é um apresentador de TV, não é um youtuber, um streamer que tem que se virar nos 33 para te agradar. Eu não estou nem aí se você gosta, se você se agradou, se você vai dar dislike, se você vai se desinscrever. É sua alma, sua consciência que importa. Se você não quer, é porque nunca quis. Se você cair, é porque nunca esteve de pé. Se você se afastar, é porque nunca esteve próximo. Porque ninguém muda. Se você nunca produziu, nunca produziria. E quer saber? Eu vou descer lá agora, tirar aquele vertigo. O Tex entende que não tem como tirar nada. Ele disse ir ensinar. Se eu digo ir ensinar, como é que eu vou tirar Paulo? Sim, porque ele cumpriu o ID. E cadê o ir ensinar? Né? Bom, eu falei todas essas coisas, na verdade, pastorais já existem toda semana, eu só estou levantando a questão antes da nave-mãe de questioná-los o seguinte: o que vocês estão fazendo a partir de agora? Ah, professor, a gente está estudando. Gente, nós não fomos chamados para estudar. Professor, a gente foi no mutirão hoje. É bonito, é lindo o que vocês fizeram o dia inteiro. Isso é bonito realmente. É bonito. A gente vê que é bonito. O que é bonito tem que ser dito, louvado, né? Como disse Paulo, nisto não vos louvo, e nisto vos louvo. Louvo sim. Então louvo vocês na iniciativa lindíssima do mutirão, da aplicação que vocês tiveram hoje no mutirão. Aqueles que estão desde manhã, né, desde 7h30, às vezes desde 8 horas, junto com a gente, passando o dia inteiro. Isso é muito lindo. Mas, em relação ao programa, o que vocês deveriam fazer? Além de divulgar, além de falar para as pessoas, de ensinar, de tudo que vocês já fazem ou não fazem, tem que começar a fazer. O que deveriam começar a fazer? Se sentir, querer se sentir participante disso. Vocês viram que esses dias a Aline participou no programa, de uma gravação, a Maria Sim. também vai participar, vocês vão ver essa segunda-feira. Vocês vão ver que, mas a Maria assim, falta, sabe? Falta, vocês têm que ter inspiração. Quando tem inspiração, 1 Coríntios diz assim: aquele que tem inspiração, se levante e fale. Acabou a inspiração, senta. Então a gente tem que fazer hoje diferente. Tem inspiração? Grave. Tem inspiração? Filme. Não tem inspiração? Fecha o vídeo. Acabou o vídeo. Pausa o vídeo. É isso aí. É o que Paulo está dizendo. Merece ouvidos, merece atenção, merece registro. Aquilo que tem inspiração. Dom. Aí você diz, professor, eu não tenho, eu sou a pessoa. Não, gente, todo mundo tem uma inspiração, porque todo mundo é algo maravilhoso do Evangelho, que é testemunha. O que vocês são é testemunha.
E cada um tem uma energia especial, um timbre especial e um ângulo de visão das coisas especial. Cada um de vocês aqui, se o microfone passasse rapidinho, não daquele jeito que a gente faz, fala um pouquinho, isso seria castigador ouvi-los. Mas quando há inspiração, né? Quando um se levanta e fala e o outro em seguida fala em cima daquela primeira luz que recebeu, e aí é glória sobre glória, é luz sobre luz, né? Porque o primeiro recebeu a luz e depois o outro recebeu a luz e depois o outro recebeu a luz. Veja que eu fiz o StreamYard, veja que agora eu estou em outro, né? Estou no VDO, estou com outras ideias, TikTok, e com todas essas coisas que eu faço, sempre foi a intenção que as pessoas entrassem e testificassem. Quantas vezes nesses anos todos vocês viram uma pessoa entrar ao vivo, professor, eu quero aqui testificar. Eu abri um negócio graças aos teus conselhos. Professor, eu comprei um carro graças aos teus conselhos. Eu não tinha condição. Eu consegui economizar com a sua aula de finanças. Professor, quero testificar que depois da tua aula eu passei a ser uma pessoa mais passiva, ativa, ou complacente, ou conseguir perdoar alguém que não conseguia perdoar de jeito nenhum. Essas coisas. Não tem testificares. Não tem. A gente não vê. Aí as pessoas, sabem onde é que elas testificam? A coisa mais ridícula que existe. No chat. Que ninguém vê, que não tem valor nenhum. Ou pior ainda, num comentário de um vídeo que tem dias, às vezes, assim, do nada, assim, aleatoriamente. Pá! Aí tem um texto muito grande, eu só passo o olho rápido quando eu vou ver. Um belíssimo testificado. Jogado fora. Pra quê? E a pessoa acha, depois que ela escreveu todas aquelas palavras, ela acha, pronto, recebi, sou grato, já escrevi, o mundo está sabendo. Olha que ilusão. Né? Então isso faz me lembrar dos 10 leprosos, né? E só um voltou a agradecer. E esse agradecimento, Jesus não quer uma pessoa, certo? O que Jesus quer saber com um voltando, gritando, dizendo, mestre, é igual eu aqui. Você acha que eu quero alguém de joelho aqui dizendo, obrigado, você mudou minha vida? Nem quero isso. O que a gente quer é o hábito do sentido. O sentido, você recebeu o efeito do ensino. O ensino mudou alguma coisa na sua vida. Evoluiu alguma área da sua vida. Isso tem que ter um sentido. Você imagina se cada um simplesmente mudar de vida com os ensinos e simplesmente seguir. Cadê a unidade? Cadê o testificar? Cadê a recomendação? Quer dizer, isso é puro ego. Porque a transformação que operou na minha vida, eu não quero que os outros saibam. Eu não quero que outros cheguem a esse conhecimento. Eu quero o reino só para mim. Nós somos o quê? Sociedade secreta? Queremos que só nós nos salvemos? Não deveria o mundo inteiro saber o que a sabedoria operou em mim? Né? E eu estou falando isso, vai ser, professor, eu entendi. Mas eu não estou falando só de testificar. E quando eu estou falando isso, eu estou falando do quanto que as pessoas são inoperantes. São inertes demais. E esse vaso velho tem que quebrar. Mas o senhor espera que a gente filme? Eu espero que vocês ajam na inspiração. Diga assim, quando mas vier a inspiração, façam. em qualquer lugar que a gente tiver? Eu fico esperando vocês entrevistarem pessoas na rua. Eu fico esperando vocês, mas não só isso. Por favor, não peguem, não sejam pequenos. Não, eu sei. Não sejam pequenos. Entendi. Vou sair além da entrevista. Não, eu quero que vocês façam inspiração. É o momento, é o time do coisas. Porque não é para encher o vídeo de segunda, terça, quarta e quinta com as carinhas novas de programas e vocês me ajudarem a encher de vídeo, porque quanto mais vídeos vocês mandarem, mais trabalho eu tenho. O que eu quero é energia diferente, eu quero inspirações. Do que é feita uma reunião? Quando Paulo fala aos Coríntios, de inspirações. A reunião é um lugar onde inspirações se juntam. É um jantar, cada um traz um prato. E você não pode ficar fora disso e vir só comer. Sem levar nada, né? Então assim... Mas para isso é que tá... O que a Cindy fez, né, Lainha? A Cindy, meu Deus. Nossa, isso foi muito lindo. Mas o que a Cindy fez? O poder de ouvir, né? Ouvir, imagina. Sim. Ela podia fazer como milhares de ex, como aquele que mandou pergunta para mim lá, o Giliard. Para que mudar de endereço? Para que uma nova mãe? Por que uma nova mãe? Por que investir dinheiro? Se o mundo já está acabando. Você vê o que é a falta da matemática de Deus, né? Sim. Eu falei no programa o quê? Ainda que tivesse 1 ano só, é muito tempo. Dá para fazer muita coisa. Só que eu falei esse aspecto, mas existe um outro aspecto que é muito mais severo e muito mais grave que esse, que é o aspecto da matemática de Deus. E não fazer nada.
E não Quer fazer dizer, nada. então, que se as coisas estão para acontecer, Então, eu vou fala- continuar na minha matemática de Deus zerada, esperando as coisas acontecer. Não está Exatamente, escrito que aquele homem pegou um talento, guardou, depositou e com juros entregou ao seu senhor, dizendo: está aqui mais tantos por cento de juro. Sim. E ele disse: olha, fizestes bem, não me roubaste, porém tem um problema. O padrão subiu muito. Os que estavam com você duplicaram e você não duplicou. Exatamente. Então você está condenado. Tá fora. Esse é Pra Jesus, ficar deitado esperando, não adianta. é Jesus o Cristo. É. Eu desde pequenininho, eu era muito pequenininho, de joelho na igreja ali, de joelho, calça social, camisa, terno, gravata, eu tinha gravata, tudo. Tinha meu guarda-roupa cheio de gravata, terno, tudo arrumadinho, aquele suor, aquele caramba, aquele calor, e orando, Senhor Deus. Desde aquela época que eu li essas passagens, eu tremia. Eu sempre tremi. Eu sempre li essas passagens e sempre entendi que Deus é cobrador. Cobrador. Ele é Vai cobrador. cobrar. Ele é cobrador. E eu sempre senti, e ai de mim se eu não sentir isso, que o que eu faço e tudo que eu faço é muito em relação a vocês, mas é pouco em relação a mim. Sim. Em relação a vocês eu trabalho mais que todos. Mas em relação a mim é pouco. Eu podia sempre ter um sentimento que eu podia fazer mais. Muito mais. Podia fazer muito mais. E se vocês não têm essa cobrança interna, gente, Tá aberrado. olha, é É difícil. triste. É difícil vocês entrarem no reino, né? Fala, Priscila. Sim, professor. E semana passada eu até fiquei muito chateada que eu não pedi a oportunidade para poder falar, e era nesse sentido, professor, como podemos ser útil no programa em si, na preparação dele e também no contínuo dos trabalhos. Vocês viram o que a Priscila faz? Sim. A Priscila fez ontem, eu vi, eu fui testemunha. Eu fui assistir ontem o X-Kids inteiro. Eu assisti inteiro. Eu vou lá assistir hoje. Hoje eu vou, porque hoje eu tô tranquilo, que eu tenho live. Você tava no chat. Aí todo bonitinho, o vídeo editado, feito. 11 pessoas assistindo. É verdade. 7 curtidas. É de doer a alma. É de arrebentar a alma. Um trabalho para crianças estupendo, feito com IA, bonitinho, narradinho, tudo apresentado, todo mundo fez seu vídeo. Eles já estão fazendo isso há muito tempo. Cada um Sim, faz seu eu vídeo, assisto, manda lá. Não assisto sempre, mas Pra eu tô. quê? Ninguém tem que estar lá na hora da live do X-Kids assistindo, porque todo mundo tem suas ocupações, mas não valorizar um trabalho feito. É, Não ficou pegar bem um feito. trabalho desse e não passar para crianças e não fazer alguma coisa em relação a isso. Poxa, alguém está se matando de fazer algo lindo e de graça, e com todo o coração. E para quê? Para ser jogado fora. Sabe, você de repente nem se inscreveu no X-Kids, nunca divulgou, nunca nem entendeu, nunca nem se divulgou para as crianças da sua família, para as crianças que você conhece. Gente, é lastimável se você parar para pensar, né? Eu penso assim, isso tudo nos condena. Onde houver alguém trabalhando, operando, e a gente ignora, ai de nós. Porque como eu digo, se todo mundo não trabalhasse, mas onde tem alguém trabalhando, o som do martelo nos diz, ali está sendo feito um novo padrão de qualidade. A régua subiu. A régua subiu. A régua subiu. Um novo padrão de qualidade. Então, ai de nós se pessoas estão subindo. E se vocês podem ver, eu sempre melhorei. E sempre melhorei mesmo. Agora os programas, professor, mudou muito, não sei o quê. Se você olhar com vaso quebrado, não com vaso cheio, como se você fosse uma pessoa que não é ex, o programa desde quarta-feira retrasado, que já tem, portanto, 9 apresentações, 5, 6, 7 apresentações. Nessas 7 apresentações do novo formato, assista e veja como uma pessoa não ex. Você vai ver que melhorou muitíssimo para quem não é ex. Para quem não é ex, você não tem prolixia, você não tem enrolação, você não tem como é que diz? Distrações no programa. Não tem divagações. Você só simplesmente está recebendo o conteúdo recebe. direto da chance que você deu da depósito da semente. Então o programa está feito exatamente como sinal para os descrentes. Para novos Para alunos. você ex, você só tem que sentar, contemplar e entender aquilo.
Porque se você é uma pessoa formada há muitos anos e não consegue receber a mensagem daquilo de forma acelerada, como muita gente está dizendo, está muito rápido agora, mas é sério que a tua cognição não consegue atingir 30, 40 minutos de uma informação atrás da outra, informações que vocês já deveriam saber há quanto tempo. É só uma revisão. Independentemente É se uma a IA que está revisão. falando, o texto é meu, independentemente se é a voz da IA, se é a voz minha, se é a voz de quem quer que seja, mas tudo é sempre, o pergaminho é o mesmo, os olhos são outros. É como diz, é uma pedagogia cebolar, é mais uma camada. Se passam as horas, né? Cada ciclo de 12, o relógio volta tudo, mas é o mesmo relógio, porém não é o mesmo tempo. É o mesmo relógio, mas não é o mesmo tempo. Então a gente tem que entender que o X é o mesmo, mas ele é objetivo, e vocês que são formados já deveriam estar capazes, não só de ficar admirando, ai que lindo, eu amo quando o professor cria coisas novas, não é para isso também. É para trabalhar. Mas é para poder receber essa referência. Olha Tá só, professor, o que o trabalhando. professor está nos ensinando? Coisas novas, cada vez mais qualidade. Devemos ser cada vez mais objetivos. Devemos cada vez mais ir direto ao ponto. Devemos nos preparar para o alimento aos que não são ex. Trabalhar mais Né? e Ao plantio mais rápido. deixar Né? que os outros venham aprender. É isso. Eu sempre me reinventei. E sempre me desafiei. E por que eu falei todas essas coisas antes de entrar no assunto nave-mãe? Porque tudo isso está interligado. Quando falam novo vaso, novo X, novo AQ, nova programação, nova nave-mãe. A nova nave-mãe, ela precisa, assim como todas as outras coisas, de um desafio. Desafio, certo? Na nossa vida, a gente precisa de desafio, senão não há evolução. Tem que arrebentar a fibra. Tem que doer. Para poder realmente dizer, estamos evoluindo. No snooker ali eu sempre digo, mesma coisa que fazer academia. No snooker ali, quando você se abaixa para treinar, começa a doer o corpo, a mente. Se tá doendo, adivinha o que está acontecendo? Você está empurrando o querubim, né? Série The Mind, é sinal que você chegou no limite de onde a última vez você parou. Porque se não estiver Dá um doendo, pouco a mais. se está confortável, é porque você já sabe. É o que você já sabe. Mas se é uma coisa que está doendo, que está difícil, que a mente está dizendo chega, que a mente começou a lutar contra você, é porque o querubim está te empurrando. O querubim diz, aqui você não passa. Então tem que começar uma guerra entre eu e Deus, no Vale de Jaboque. Então Deus nessa hora quer que todo mundo seja Yaakov, brigue com ele, guerreie com ele, meta a espada nele. É isso que ele quer. Deus quer que brigue com ele, que empurre o querubim, porque você tem que dizer, eu quero evoluir, eu quero ir além. E veja como é que Deus fez, né? Deus não pegou e deixou assim uma fitinha dourada. Quando você chegar ali, tudo será fácil. Eu quero evoluir. Não, na verdade é algo tomado à força. Por isso que é assim, essa expressão, esse sentido. Quer dizer, toda vez que eu for crescer, vai doer. Vai ser difícil. Mas é sempre recompensador. Mudanças são evolução. Mudanças para melhor, mudanças com sabedoria. Então eu nunca saí de uma nave mãe para outra para pior. Eu sempre saí para melhor. Somos tricótomos e eu falei na aula sobre espíritos, que ele nos deu um espírito, uma canalização, um canal de comunicação, ele está dentro de nós. E através desse canal temos, nas alturas celestiais, figuradamente falando, os registros de nossas ações a ele. É por isso que as pessoas chegarão lá e dirão, Senhor, no que diz respeito à religião, eu orei, fui ao templo, fiz isso, expulsei demônios, curei enfermos, vi até maravilhas, sinais que evidenciavam a tua presença comigo. As pessoas estão achando que a religiosidade é recebida por Deus, que a aplicação de preceitos, de dogmas é recebida por Deus, que a musicalização, que o exercício corporal, de mãos levantadas, de olhos fechados, de sacrifícios subindo escadas ou indo a montes, ou bebendo amuletos e indulgências, você está indo a Deus e Deus está recebendo. O processo que o mundo gospel chama de buscar a Deus. Cuidado com essa frase praticamente não existe, só existe em uma condição.
Buscar a Deus não é jejum, buscar a Deus não é oração, buscar a Deus não é campanha, buscar a Deus não é monte, buscar a Deus não é vigília, buscar a Deus não é templo, buscar a Deus não é nada, nenhuma prática religiosa. Tudo isso é vão. Buscar a Deus só tem uma condição. Dar a Deus não é dízimo, não é oferta, não é oração, não é jejum, não é ler a Escritura. Dar a Deus só tem uma condição. Agradar a Deus, mesma coisa. Na linha horizontal. Aí esse círculo da religião do R está cheio, mas o círculo horizontal ao próximo está vazio. São 40, 50 anos de denominação, de protestantismo, de cristianismo, de catolicismo, de espiritismo, do que for, de igreja orgânica, de desigrejismo, de EC. Se você não entender isso daqui, nada vai adiantar. Aquele que te deu todas as chances, ele não vai julgar por ele. Abraão, ele gostava. Isaac, ele gostava. Entre Jacó e Esaú, ele gostava mais de Jacó. Entre Abel e Caim, ele gostava mais de Abel. E as pessoas criaram o conceito de que Deus gosta de alguns e desgosta de outros. E isto não existe. E o homem não consegue praticar a lei para estar próximo de Deus o suficiente. Então, pela lei, como ninguém tinha justificação, ele veio e foi sacrifício por todos. Então o sangue está lá, o tetelestai está ali, a graça está ali, o cais está ali, mas não é essa bagunça que estão falando aí, não. Essa bagunça de que agora eu saí do sistema, conheci a verdade, eu conheci o Senhor e a graça já me salvou. Eu posso pecar à vontade porque eu sei que a graça me cobre. Flito, o que eu faço para anular essa dívida? Cada pecado, cada erro, cada mártia, seja rata, seja pecha, seja avon, desde o mais simples até o mais grave, pecados para a morte, como 1 Coríntios 5, todos eles precisam ser perdoados, precisam ser lavados. Na oração do Pai Nosso, o que é que ele nos ensina? Perdoai as nossas dívidas. No original, ofensas e dívidas, mesma coisa. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que devem a mim, a nós. Se você não perdoar as pessoas, porque Deus não é invisível, Deus está nelas. Deus decidiu ser amado através das pessoas. E das pessoas próximas a você. No versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai. Olha como ele é de ordem. Repreende-o. Só vocês dois. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. A maledicência é pecado para a morte. Não se resolve isso publicamente em lugar nenhum. Nem para os outros. É entre os dois. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Raramente chega nesse ponto, mas pode chegar. Mais raramente ainda, se não escutar as testemunhas, então a igreja, o corpo é informado. E se não escuta a congregação dos gentios, você deve considerar essa pessoa como alguém que é contenciosa. Está motivada por outras coisas. Não quer unidade, não quer perdão. Aí ele vai dizer que onde estão 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Então Pedro se aproxima e diz: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que vai fechar na matemática final, o que vai fechar no total, no igual, é o que você fez para o teu semelhante. Sabe o que é isso? É a grande oportunidade de você ser salvo. Naquele dia, ele não vai julgar por ele, ele vai julgar por você. Apenas se a matemática bater ou não bater, saldo positivo ou negativo, ele só assina, meu irmão. E a sentença é proferida. Sentença essa que já na abertura do grande trono branco, é o único julgamento que já na sua abertura sabemos o resultado, porque os salvos estarão à sua direita. E a verdade é que se você não tiver à direita, é porque não fechou a tua matemática. Sabe o que aconteceu? Você cometeu pecados para a morte,
pecados avon deliberados, erros deliberados, pensados, planejados, pessoas que maquinam o mal, que se vingam. Pessoas assim, que fazem maus para os semelhantes sem nenhum temor, pudor, sem nenhuma consciência. Vocês estarão ali, e por mais que vocês tenham saído do sistema, dado muitos donativos e feito tudo que tinha para fazer, o que vocês fizeram para os semelhantes, vocês fizeram a Deus. E não tem jeito, não vai bater a conta, não vai fechar. Saldo negativo, perdição por uma eternidade. Faça como o teu Salvador fez. Perdoe. Tetelestai para eles também. Tetelestai para aqueles que me fizeram. Não importa o mal. E quanto maior o mal que te fizerem, melhor. Porque se você tiver a capacidade, vai ter a partir desse vídeo. Porque aquele que está me ouvindo até agora com calma, paciência, sem preconceito, vai aprender uma coisa que vai mudar a tua vida. Porque o Evangelho transforma a vida. A vida vai no profundo e transforma a vida. Hoje, e a partir de hoje, todo o mal que te fizerem, quanto maior for, você vai exultar, você vai glorificar, você vai agradecer a Deus. Porque eis a tua oportunidade de salvação ali. As pessoas olham para a cruz, as pessoas olham para o sangue, as pessoas olham para os dias de Jesus, de dor e sofrimento. Desde a oração, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, até a ressurreição. As pessoas olham para esses dias como se da Páscoa viesse a graça, mas a graça vem também das suas ações, e isso não é ensinado. Se você não perdoar os teus semelhantes, principalmente próximos, não tem salvação para você, não tem graça para você. Esqueça a graça. Meu irmão, tua conta está negativa. Para os teus erros não haverá perdão. O reino dos céus tem matemática, e a tua matemática não vai fechar. Alguém vai dizer, mas se não fechar a matemática, vem o sangue de Jesus. Não, isso é contraproducente, isso é incoerente. Dizer que através da graça posso fazer o que eu quiser? De maneira nenhuma, disse Paulo. Não usemos da graça para dar ocasião ao mal, à carne, ao erro. Liberdade e irresponsabilidade. Então, quando fizerem um mal para você muito forte, muito grande, e você engolir isso, esquecer isso, perdoar isso, eis a tua grande oportunidade de ter saldo positivo para os teus erros serem perdoados. Matemática de Deus. Só vem, só marche. A Escola de Brasília convida todos para o mutirão de revitalização do Parque Infantil do Setor Placa das Mercedes, Conjunto 5, do Riacho Fundo 1. Será nesta quarta-feira, 10/6/2026, às 8h30. Venham, participem. Sua história. Sua pergunta. Sua voz. Participe do programa Aquel. No último sábado, dia 6 de junho, o Mutirão Ex Curitiba retornou à Associação para Pessoas com Deficiência para dar continuidade a mais uma importante etapa dos trabalhos voluntários que vem transformando este espaço. Logo pela manhã, após o café preparado com muito carinho pelos anfitriões da associação, iniciamos as atividades do dia com a retirada de sobras de pisos e outros materiais armazenados no interior do imóvel. Parte deste material será destinada à doação, enquanto os itens sem utilização foram separados para descarte adequado, liberando espaço interno para a revisão da parte elétrica e instalação da nova porta interna. Como acontece em todos os nossos mutirões, as tarefas foram sendo distribuídas de forma natural, de acordo com as habilidades e a disponibilidade de cada voluntário. Enquanto uma equipe atuava na parte interna, outro grupo trabalhava na área externa, realizando a limpeza e reorganização do espaço destinado à construção de um novo canteiro. Foram remanejadas plantas, recolhidos resíduos e preenchidos diversos sacos de lixo para a posterior coleta pela prefeitura. Com a área organizada,
também foi possível dar continuidade à pintura lateral da fachada. Durante a manhã, o sol apareceu timidamente. Por esse motivo, a impermeabilização da laje foi programada para o período da tarde, garantindo que a superfície estivesse completamente seca para receber o serviço com a qualidade necessária. Após a instalação da porta interna, iniciamos outra melhoria importante: a adequação da saída da água da pia da cozinha. O encanamento estava exposto e causava acúmulo de água na calçada. Com a implantação de uma tubulação subterrânea até a rede de escoamento, o problema foi solucionado. Ao longo do dia, também foram executados os serviços de alvenaria para a construção do novo canteiro na fachada, a impermeabilização da laje e a limpeza final dos ambientes, deixando o espaço ainda mais organizado para a próxima e última etapa, que será retomada e concluída quando o material necessário do forro da cozinha estiver disponível. Felizes com os resultados alcançados e gratos por mais um dia de união, encerramos nossas atividades com um delicioso café acompanhado de bolo, gentilmente oferecidos pela Karen e o Sr. Romário, que mais uma vez nos deram total apoio ao nosso trabalho. Mutirão Ex Curitiba, transformando espaços, unindo pessoas e levando esperança através da ação voluntária. Neste domingo, dia 7/6/2026, a convite do pré-candidato a vereador Marcos Farinha, que gostou do trabalho desenvolvido pelo Mutirão X, estivemos presentes à inauguração da praça no bairro Cinco Marias, em Guaratiba, RJ, onde tivemos a oportunidade de sermos apresentados ao presidente da Câmara do Município do Rio de Janeiro, Carlos Caiado, que ficou muito interessado no nosso projeto de caminharmos juntos nos próximos mutirões. Conhecemos também o atual vereador Cláudio Caiado. Nossos fráteres e só também atuaram juntos ao evento, distribuindo lanches às crianças e adultos presentes. Foi um ótimo pontapé. Nesse momento, todos estão interessados em resultados. Acabando as campanhas, vêm os aplausos. E o Mutirão X do Rio de Janeiro, junto à Escola de Duque de Caxias, estará presente. Façamos uma boa noite. Passando para deixar a minha contribuição em relação à aula de ontem, né? Tudo que é compartilhado conosco é de extrema importância, mas o que me chamou bastante a atenção ontem, né, foi a matéria compartilhada do presidente americano Donald Trump, juntamente com Netanyahu, né? E Trump falando sobre tornar-se, né, primeiro-ministro de Israel até 2029, e a gente vê aí o presidente Donald Trump desempenhando duas funções bíblicas importantíssimas, né? Tanto a função do rei Ciro II, né? O rei persa que libertou o povo judeu do cativeiro babilônico, e também a função aí, né, de João Batista, preparador do caminho. É isso aí. Nos vemos aí na próxima programação com mais contribuições. Abraço, pessoal. Vem aí a Segunda Sinfônica X em Santa Catarina. Inscreva-se! Para o crescimento do canal, IAR, Hype, comente e compartilhe.
אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Nem poder público e sociedade civil fizeram nada parecido com isso dentro da Vila da Barra. Essa é a maior ação da história da Vila da Barra.